Neste vídeo a gente vai concluir o jogo, da onde a gente parou, tá? Então eu vou explicar as demais funcionalidades do código, parte por parte, tá? Porque é muito melhor você entender o código do que copiar ele sem entender. Basicamente aqui eu já vou falar das primeiras coisas, as variáveis que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma variável chamada tiro-alvo, que é igual a false, e essa variável ela vai representar o tiro da nossa nave. Eu passei aqui uma variável chamada posição inimigo X, que vai representar a nave inimiga, posição inimigo Y, que representa a nave inimiga, e a velocidade desta nave inimiga. Também passei as variáveis velocidade X míssil, que representa a velocidade do míssil. Passei a posição underline X underline míssil, que é a posição X do míssil, e a posição Y do míssil. Criei variáveis para isso. Criei uma variável chamada pontuação, que em breve eu vou explicar para vocês ainda neste vídeo. E aqui embaixo eu carreguei, né, uma imagem do míssil, né, que eu deixei aí também na primeira ou na segunda aula para vocês baixarem todas as imagens que eu utilizei no jogo. Carreguei a imagem. Depois eu passei tiro igual a pygame.transform.scale. Basicamente aqui eu estou transformando o tamanho da imagem para 30 por 30. E depois eu criei um movimento da nave inimiga. Como que eu fiz isso? Eu passei a posição Y da nave inimiga e passei o mais igual a 2. Esse 2 aqui, ele representa a velocidade que você quer que a nave se mova na tela. Vou passar até um 10 aqui que eu acho que fica melhor. Depois, eu criei uma função que respawna, né? Uma verificação para respawnar a nave na tela depois de ela ultrapassar o final da tela do jogo. Então aí eu verifiquei aqui, olha, se a posição da nave inimiga Y for maior que 530, a gente vai utilizar uma função da biblioteca Random, tá? Que se chama Randint. O Randint ele serve para sortear dois números aleatórios que você define. Então a grande sacada aqui, eu criei uma variável chamada random underline y que recebe a função randint, escolhe um número de 1 até 440. E também criei uma variável random_x, tá? E passei o valor 1 por 870. Depois eu defini a posição do inimigo y para menos igual a 450. Depois, passei a posição do inimigo Y para receber a random Y e a posição do inimigo X no random X. Basicamente, isso aqui vai fazer com que a nave inimiga, quando ela ultrapassar o final da tela, ela respawne em um outro ponto da tela aleatório, para que ela consiga voltar para o jogo de novo, ok? Então aí, basicamente, a outra parte aí da questão do jogo, a gente deveria definir, né, um tiro para a nave, né, para nossa nave, para a gente atirar na nave, na outra nave. Então, basicamente, eu criei aqui uma verificação, né, se comandos colchetes pygame.keyspace, que é se eu apertar espaço, eu quero que faça alguma coisa. Qual que é essa coisa? Eu quero atirar um míssil na nave inimiga. Eu criei uma variável aqui em cima que se chama tiro-alvo, que vai receber false por enquanto, e quando ele for verdadeiro, a gente vai conseguir atirar um míssil. Então aqui embaixo, voltando novamente, eu verifiquei, olha, se a pessoa apertar espaço, defina o tiro-alvo para mim para verdadeiro, porque aí sim eu vou conseguir atirar um míssil. E aí eu verifiquei aqui, olha, se tiro-alvo, né, representa esse tiro-alvo aqui, se tiro-alvo, representa se ele for verdadeiro realmente. E se ele for verdadeiro, quer dizer que eu apertei o espaço. Aí, então, eu passei a velocidade X do míssil para 10 e eu passei a posição Y do míssil para menos igual à velocidade X míssil. Depois, eu passei o se posição Y míssil for menor do que 1. Basicamente, essa verificação aqui, essa aqui é para atirar. Essa outra aqui é para quando o míssil ele for para o final da tela, eu quero que ele respawne novamente de volta para nossa nave, para que a gente consiga atirar ele novamente no inimigo. Então aí eu defini aqui, se posição Y do míssil for menor do que 1, respawna ele para mim. Aí eu defini ele, tirou o alvo para true novamente, para a gente conseguir atirar ele de novo. E aí eu defini a posição Y do míssil, tá, para receber a posição player do Y. E aí eu defini a posição X do míssil para receber a posição da nossa nave no X. Basicamente ele iria voltar de volta para debaixo da nossa nave. E aí eu defini a velocidade desse míssil para 10 novamente, para a gente conseguir atirar de novo. Beleza. Com isso a gente já consegue atirar, só que tem um grande problema, a gente precisa reconhecer a nave inimiga para atirar e o tiro acertar nela, tá? Para não passar dela, tá? Então para fazer isso eu criei uma variável chamada player underline rect, que recebe nave principal, ou seja, a nossa nave que a gente controla, ponto get rect, que é uma funcionalidade do Pygame, e cria um retângulo para reconhecer a nossa nave. E aí eu passei aqui uma variável chamada inimigo underline rect, que recebe nave inimiga.getRect. E fiz isso também com o nosso míssil, né, que é o tiro underline rect. Passei tiro.getRect. Depois, para alinhar
cada retângulo de acordo com o personagem, ou seja, de acordo com a nave, com o tiro e com a nave inimiga. Eu passei aqui a mesma variável, né, identificando essas variáveis, playerRect.y para reconhecer a posição Y da nossa nave, e passei a posição que a nossa nave tem, né, pro retângulo, né, ele selecionar a nossa nave, né, na posição Y e na posição X também. Para isso eu coloquei o atributo .x e o .y e passei as posições. Eu fiz a mesma coisa com os inimigos, o inimigo, né, e com o tiro também. Beleza, com isso a gente já consegue ver se a gente conseguiu desenhar realmente, tá, esse retângulo. Com essa linha de código aqui, você consegue ver se você realmente tá, se o retângulo ele realmente tá reconhecendo cada player, né, de acordo com o personagem. Então se a gente ver aqui, a gente vai ver que o retângulo ele tá em cima de cada, né, nave e tiro, tá? Olha que bacana. Isso é pra gente criar uma colisão, beleza? Então, pausa o vídeo, copia esse código aqui, ó, pra você ver se você realmente fez certo. Esse código basicamente não é tão importante, tá? Porque ele apenas mostra pra gente se a gente realmente tá reconhecendo cada objeto do nosso jogo. Então, eu até deixo ele comentado aqui porque a gente não vai utilizar ele mais. E um ponto muito importante do tiro, do míssil, tá? A gente tem que verificar aqui no final se o tiro-alvo é igual a verdadeiro, que é essa condição aqui que eu coloquei. Se sim, para a gente continuar atirando ele. Então a gente coloca a posição Y do míssil para subtrair com o valor da posição do míssil menos, né, a velocidade X do míssil. Beleza? Com isso a gente já consegue atirar, a gente já reconheceu os inimigos, né, cada objeto do nosso jogo, e agora a gente precisa criar uma função chamada colisões. Então para isso eu criei aqui uma função, né, diff colisões, passei todas as variáveis que eu precisava, que é a pontuação, né, eu defini ela para ser acessada aqui dentro da função, por isso o global aqui, tá, global pontuação, global posição inimigo Y e global posição inimigo X. Essas três aqui é de som, tá? Eu ainda vou explicar a parte de som para vocês, então eu não vou explicar elas agora. E aqui embaixo eu verifiquei, olha, se o player rect, né, que é onde está o nossa nave principal, ponto, collide rect, né, aqui a gente vai verificar a colisão com a nave inimiga, tá? Se a nossa nave, ela esbarrar com a nave inimiga, né, para isso a gente passou aqui, ó, entre parênteses, o inimigo rect, que representa a nave inimiga, ou, né, que é or, inimigo underline rect ponto y for maior que 500, né, ou seja, se ele passar da tela final, né, e a gente não colidir com ele, ou se a gente colidir, a gente vai definir a nossa variável pontuação, que é 0, para menos 1. Ou seja, cada vez que houver uma colisão com a nave e a gente não fizer nada, e também a nave ela passar e a gente não colidir com ela, a gente vai perder ponto. E aí a gente vai printar a pontuação pra gente ver se a pontuação tá negativa. E aí eu coloquei aqui um return verdadeiro, tá? Quer dizer que essa condição é verdadeiro. Depois eu passei um elif, né? Agora verificando o tiro da nossa nave para colidir com a nave inimiga. Então eu falei, olha, verifica para mim se o nosso tiro underline rect ponto colide rect, se ele colidiu, né, com a nave inimiga. Se colidir, a gente ganha ponto. Então a gente vai somar a nossa pontuação mais igual ao valor que ela já tem, igual a 1. E aí ele vai somando a cada vez que a gente acertar o tiro na nave. E aí eu coloquei a posição underline do inimigo underline y para receber menos igual a 1200, para que aí ele nasça em um outro lugar, dando uma impressão que a gente conseguiu realmente atirar nele. Isso com a nave inimiga, né? E aí depois eu verifiquei aqui, ó, se a posição underline do inimigo underline y for menor do que 1000, então a gente vai randomizar, a gente vai fazer com que ele respawne, né, em outro ponto da janela do nosso jogo. Esse menos 1000 aqui quer dizer que a nave ela saiu da nossa visão da tela, tá? E aí por isso eu preciso respawnar ela com essas linhas de código aqui. E aí aqui eu printo a pontuação, né? Continuo printando a pontuação. E aqui esse aqui é o som da explosão, tá? Que não deu muito certo. E aí eu coloquei aqui o return true para retornar verdadeiro. E aqui eu coloquei se não, né? Return false, se não for nenhuma dessas verificações. E aí eu tenho que chamar essa função colisões para a gente realmente conseguir colidir com a nave aqui embaixo, ó. Depois da gente reconhecer, né, cada objeto do nosso jogo. Chamei as colisões. Vamos ver se tá funcionando? Então, com tudo isso que eu expliquei, a gente já tem esse resultado aqui, ó. Se a nave colidir com a gente perde ponto. Tá vendo aqui, ó? Ele vai printando negativo. E até quando a gente não colide com a nave passa, a gente não faz nada, a gente perde ponto. Vai perdendo, vai ficando negativo o nosso ponto. Ó, negativo, negativo. Se a gente atirar na nave, a gente ganha ponto, tá? Não vai dar pra visualizar porque a gente tá com negativo, né? Fica meio difícil, mas a gente já consegue colidir com a nave aí. Tanto acertar a nave com um tiro e tanto colidir com ela. Só que agora a gente precisa fazer a função de pontuação. Qual que é a função de pontuação? Essa aqui, ó, de resultado, tá? Então eu chamei a minha variável pontuação que está aqui, né, para mim conseguir acessar ela dentro da minha função, por isso global pontuação, e verifiquei, olha, se a pontuação for menor do que 0, ou seja, se ela for negativa, printa para mim
no terminal que eu perdi o jogo. Quando eu encerrar o jogo, ele vai printar essa mensagem aqui, olha, você ganhou o jogo, parabéns. Então, para isso acontecer, a gente chama, né, a função do resultado aqui fora do loop, tá, do Pygame. Ele só vai exibir o resultado se a gente fechar a janela. Então vamos ver isso aí na prática. Por que ela não tá respawnando de volta, pessoal? Ah, ela respawna de volta. Ela só demora um pouquinho. Beleza. Deixa eu até verificar aqui. Então vamos ver aí se a gente atirar nela e ganhar o jogo. Quando a gente fechar, realmente vai exibir aquele resultado, né? Ó. Se eu fechar, ele fala que eu perdi o jogo. Agora, caso contrário, o resultado não for negativo, ele vai imprimir que eu ganhei o jogo quando eu encerrar o jogo. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, deixa o seu like aí pra ajudar o canal, incentivar o canal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esses vídeos. E eu vou deixar esse código aqui, tá? Pra vocês baixarem aí, tá? Colarem, fazer o que vocês quiserem aí, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos.